E aí eu acho que só entrando um pouco mais nessa questão da indústria da multa, né, que o Luiz até comentou, do Heitor Fidelis, tem um artigo na NTP que um advogado, né, chamado Heitor Fidelis, ele fez uma análise de alguns dados, né, da Prefeitura de São Paulo para ver se realmente existia uma indústria da multa, ou se ela era um mito ou se ela era uma realidade, né? E aí o que ele concluiu é que, ao invés de uma indústria da multa, há uma cultura da multa, né? E aí ele menciona, né, que a maior parte dos recursos arrecadados com multas, eles voltam para fiscalização mesmo, né? Então ele chega à conclusão de que tem uma tendência em punir ao invés de educar e prevenir, né? E aí, com isso, eu queria te perguntar, Roberto, quais seriam os principais desafios, né, na sua opinião, para colocar o comportamento no trânsito e a educação no trânsito no centro da discussão, assim, ou não no centro, né, mas que ela esteja no mesmo patamar, assim, né, da fiscalização. Acho que já está claro a importância da fiscalização aqui para a gente, no sentido, né, de uma fiscalização educativa. Então, eu queria só que você né, falasse um pouco desses desafios, assim, na sua opinião. Dá até para, desculpa interromper, mas acho que dá até para emendar com a pergunta do bicicleteiros aqui, que um clichê muito repetido é que precisamos de educação no trânsito escolar. Não é um contrassenso fazer tal demanda em países em que abandonam o ensino de filosofia e sociologia nas escolas? Pensando sobre educação também. Eu acho que tem esse livro do Peter Norton que eu sugeri aqui, que é um livro incrível, vale muito a leitura dele. Inclusive, a gente precisa de alguma editora para traduzir esse livro, que ele é muito legal. Mas essa disputa, quando o automóvel começa a se difundir nas cidades dos Estados Unidos e gerar mortes, escalar o número de mortes numa quantidade gigantesca, a disputa que se colocava era, do ponto de vista das vítimas ou da sociedade que queria restringir aquilo, dizia respeito a restringir os automóveis e criar punições rigorosas para os infratores ou para quem gerasse acidentes, etc. Como que a indústria automobilística conseguiu dar um nó para que, de alguma maneira, encontrar soluções, ou endereçar soluções, como se as soluções estivessem sendo endereçadas, sem que isso significasse restrição de automóveis, sem que isso significasse um estigma grande em cima dos motoristas? Acho que eles têm dois elementos ali. Um é punir somente os motoristas que gerassem acidentes como se isso fosse um caso atípico, né? Então, assim, não como se fosse um problema estrutural, mas como se fosse um problema individual daquele motorista e, de alguma maneira, então, a punição ela surge nesse momento. Quer dizer, a carteira de motorista, a punição, eles precisaram criar um código para aquilo, para arrefecer os anseios da sociedade e dizer, olha, quem está infringindo está sendo punido. Ao invés de fazer as mudanças estruturais de redução de automóvel, a mudança que se fez foi, olha, se a pessoa fizer a punição, fizer a infração e for comprovado que ela fez, ela será punida nos códigos de trânsito, etc. Então, a punição também, ela teve esse papel de permitir que eles mantivessem. E eles fizeram grandes campanhas para comprovar que a culpa era do pedestre. No sentido de colocar a culpa na vítima, e aí começa a surgir as campanhas nos Estados Unidos de que o problema era o jaywalking. Eles usavam essa expressão jaywalking para esse caminhar, né? Quem aí não conhece a expressão, era uma expressão pejorativa para um caminhar não moderno, um caminhar da roça, de um jeca tatu na cidade, vamos traduzindo para o Brasil, assim. E o jaywalker seria o principal responsável pelo acidente de trânsito, quer dizer, a pessoa que foi atropelada que é o principal responsável por aquilo, porque ele deixaria de respeitar. E a educação na escola passa a ser também uma das iniciativas levadas a cabo pela indústria automobilística para dizer, olha, nós estamos fazendo alguma coisa. A gente está indo para a escola ensinar as crianças a não ser jaywalkers. Está indo para a escola ensinar as crianças a andar na linha. Então,
essas ferramentas elas andam juntas, mas elas podem ser sempre mobilizadas na maneira como elas são colocadas pelos diversos atores para fazer valer a sua versão da história. E a versão que a indústria automobilística sempre quis passar é que o normal era a rua ter automóvel mesmo, e quem infringisse isso é que estaria errado. De alguma maneira, eles conseguiram isso nesses 100 anos da era do motor. Hoje em dia, a gente pensa dessa maneira, a gente pensa que é natural, que se você é atropelado na rua, é você que está errado ali.